Olá, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso vídeo. Eu, Lilith Maria e Amanda Regina, somos institutos de Física da Universidade Federal de Alagoas e vamos falar um pouco sobre processos de eletrização e ainda responder algumas curiosidades do nosso dia a dia, do tipo: você sabe como funciona a máquina de tirar xerox? Ou como funciona acendedor de fogão? As respostas você encontrará ao longo desse vídeo, então não saia daí nem um minuto! Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Calcado. Vai achando que é só playboy que vive em Copacabana. Física tranquila e favorável. A história da eletricidade começou no ano 6 a.C., com o filósofo e matemático Tales de Mileto, também da Grécia Antiga. Ele descobriu que o âmbar tinha uma propriedade de atrair outros objetos, como penas de aves, tecidos ou até mesmo peles de animal. O âmbar é uma espécie de seiva vegetal pedrificada, um material fóssil cujo nome em grego é elétron. E assim, dela vieram as palavras elétron e eletricidade. Por mais de 20 séculos, nada foi acrescentado à sua descoberta. Na Grécia Antiga, surgiu as primeiras ideias atribuídas ao filósofo grego Demócrito de Abdera de que a matéria poderia ser dividida em partes menores, dividindo, até chegar um momento que ela seria tão pequena que não poderia mais ser dividida. Você certamente já ouviu falar, o átomo. Por muito tempo pensou-se no átomo como uma parte menor da matéria, mas hoje sabemos que ele é composto por partículas ainda menores, os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons e os nêutrons compõem a parte central do átomo, que é chamado de núcleo. Já os elétrons movimentam-se em torno deste núcleo, uma região chamada eletrosfera. Bom, iremos agora considerar que a carga elétrica do próton é positiva, enquanto que a carga elétrica do elétron é negativa. Já os nêutrons têm carga elétrica igual a zero. O valor denominado pela carga elementar é simbolizado pela letra I. Ele recebe esse nome pois é a menor quantidade de carga que podemos encontrar isolada na natureza. Ele vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então temos, para a carga elétrica do próton, vai ser igual a mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E o valor da carga elétrica do elétron vai ser igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Entretanto, para a carga elétrica do nêutron vai ser igual a zero. A eletrostática baseia-se em dois princípios fundamentais, o princípio da atração e da repulsão. Quando duas partículas eletrizadas com cargas elétricas de mesmo sinal, ocorre uma repulsão, ou seja, ela se afasta como você está vendo aí. Já para as partículas que têm cargas elétricas com sinais opostos, há uma atração, ou seja, elas se aproximam. Mas há uma força atuando neste processo. Então, Coulomb estabeleceu em 1785 a relação das distâncias entre forças eletrostáticas, que é o inverso do quadrado da distância entre elas, que recebeu o nome de Lei de Coulomb em sua homenagem. Em alguns corpos podemos ver a grande liberdade de movimentação de cargas elétricas. São chamados de condutores elétricos, onde as cargas correm livremente em seu interior. Já em outros materiais, essa liberdade de movimentação praticamente não existe. Logo, esses corpos são denominados isolantes elétricos ou dielétricos. Os metais, em geral, são bons condutores, pois facilitam a circulação dos elétrons. Já para alguns materiais como borracha, madeira, plástico, vidro e a cerâmica, são alguns dos materiais isolantes. Lembrando que tanto o condutor como o isolante podem ser eletrizados, porém eles se comportam de maneira diferente. No isolante, a carga elétrica em excesso permanece exclusivamente no local em que se deu o processo de eletrização.
Nos condutores, vemos que a carga busca uma situação de equilíbrio, se distribuindo em toda a superfície externa. Por isso, nas instalações elétricas das nossas casas, utilizamos fios de cobre, por ser um ótimo condutor de cargas elétricas. Porém, ele é revestido por um material isolante para evitar que essas mesmas cargas se distribuam em locais indesejáveis e acabe fazendo alguém levar um grande daquele choque. Ufa! Até que chegamos aos processos de eletrização. Vamos embora? A primeira eletrização que vamos conhecer é a eletrização por atrito. Como vimos anteriormente, Tales de Mileto observou pela primeira vez que o âmbar, ao ser atritado, adquiria a propriedade de atrair outros materiais pequenos. Experimentalmente, comprovou-se que, ao atrair entre si dois corpos neutros de materiais diferentes, um deles recebe elétrons do outro, ficando eletrizado com carga elétrica negativa, enquanto que o outro, que perdeu elétrons, ganha carga elétrica positiva. Você lembra da curiosidade do início do vídeo? De como funciona uma máquina de tirar xerox? Que tal conhecermos a máquina por dentro agora? Ao desmontar a máquina, encontramos 4 elementos-chave: o cilindro de alumínio com silícia, um fio que fornece tensão elevada, a lâmpada de haliogênio e o toner. Para realizar uma cópia é necessário 5 procedimentos. O primeiro passo, a máquina sensibiliza o motor, elevando este fio a um potencial a 950 volts em relação ao cilindro. Logo, são separadas as moléculas de ar entre o fio e o cilindro, e os íons positivos e negativos criam uma separação entre as cargas sobre o cilindro. A superfície silícia isolada tem carga positiva e no interior do alumínio, negativa. No segundo passo, a lâmpada de haliogênio digitaliza a imagem. As áreas pretas não refletem a luz, mas as áreas brancas sim. Quando a luz atinge o cilindro, a superfície silícia se torna condutora e as cargas escoam-se, deixando apenas a imagem carregada. Terceiro passo. A máquina limpa o toner através do cilindro. O toner tem carga negativa e é atraído pela carga positiva do cilindro. Quarto passo. O fio fornece cargas ao papel, para que este possa atrair o toner do cilindro. Quinto e último passo. Um aquecedor na copiadora derrete o plástico do toner, para poder fixá-lo no papel. E assim a imagem é fixada no papel, ou seja, é xerocada. Bom, passamos agora para os processos de eletrização por contato. Nesta parte, os corpos entram em contato, estando pelo menos um deles eletrizado. O que notamos é a distribuição dessas cargas pela superfície externa. Tomando-nos um exemplo, 2 condutores que entram em contato, sendo que um deles está carregado e, ao se tocarem, obtém-se um novo condutor de superfície externa praticamente igual à soma das superfícies individuais. Assim, a carga elétrica do condutor, eletrizado, redistribui sobre a superfície total. Lembrando que o corpo neutro adquire a carga de mesmo sinal, e a soma algébrica das cargas elétricas deve ser a mesma antes, durante e depois do contato. A função do fio terra é neutralizar tanto os corpos carregados negativamente quanto aqueles carregados positivamente. O que muda apenas é o sentido de deslocamento das cargas. Nosso planeta, por ser muito grande em relação a qualquer outro corpo em sua superfície, é considerado um grande depósito de elétrons, podendo doar ou receber qualquer quantidade dessas partículas. O exemplo disso é o nosso chuveiro elétrico. E como você está vendo, se não fosse pelo fio terra, a gente levaria um belíssimo daqueles choques. Bom, passamos agora por esses 2 processos e iremos finalmente para os processos de eletrização por indução. Quando aproximamos sem tocar um condutor eletrizado a um corpo neutro, provocamos no condutor neutro uma redistribuição de seus elétrons livres. Agora, quando o indutor possui carga positiva, os elétrons livres no induzido procuram ficar mais perto possível do indutor, e mais uma vez o indutor neutro é atraído pelo eletrizado. Você sabe o que acontece quando aproximamos um condutor eletrizado a um condutor ligado ao fio terra?
E de repente, se desligarmos o induzido, o que acontece? Bom, neste caso, supomos que o condutor eletrizado esteja carregado positivamente. As cargas existentes no induzido se redistribuem por toda a superfície externa. Essa carga adquirida pelo induzido tem sinais contrários, cargas do indutor. Vocês lembram do acendedor de fogão do início do vídeo? Pois, agora vamos falar sobre ele. Será possível que um objeto tão simples, utilizado na cozinha, tenha algo em comum com a pista de dança que é tão legal quanto essa? A resposta é sim, ambas têm algo em comum. É o efeito piezoelétrico e a eletrização por pressão, digamos assim dizer, pois ele tem a propriedade de adquirir cargas elétricas em sua superfície quando sofre algum tipo de pressão, variando assim o seu volume. Alguns acendedores de fogão utilizam cristais de quartzo para produzir uma faísca elétrica e assim, na presença de o gás, gerar o fogo. Vejamos o que acontece com esse cristal. Quando exercemos uma pressão mecânica contra a superfície desse cristal, ele gera um diferencial de potencial elétrico, que neste exemplo vamos representar pelo acendimento dessa lâmpada. Ou seja, vimos que ao realizar uma pressão mecânica, conseguimos gerar eletricidade. Logo, ao apertarmos o botão de acendedor de fogão, exercemos uma pressão mecânica e geramos a energia do acendedor de fogão. E quando as pessoas dançam, seus pés exercem uma pressão mecânica sobre o chão. Por aqui. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e que tenham aprendido um pouco mais sobre os processos de eletrização por atrito, contato e indução. Porque com a gente a física é assim, tranquila e favorável.